Beleza. Deixa eu projetar aqui também. Só um minutinho. Estão vendo aí na tela? Sim, tá certinho. Beleza. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou do Instituto Federal Fluminense há muito tempo, só que não como professor efetivo, né? Eu já venho de uma longa trajetória no IFE desde o curso técnico, assim como vocês. Então, eu fiz curso técnico aqui também, fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo no IFE. Então, eu sou da casa há muitos anos também. Gosto sempre de salientar, né, toda a apresentação que eu faço no IFE, o quanto o IFE foi importante para a minha vida profissional e continua sendo. Então, compartilho aí uma experiência de muito aprendizado e de muita satisfação de fazer parte dessa estrutura, mesmo que em alguns momentos apenas. Né? Assim como agora, como colaborando aqui com vocês, e no passado também já fui professor substituto no Instituto. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, eu tenho um vínculo muito forte com essa instituição, da qual eu gosto muito. Um pouco sobre mim, né? Eu sou geógrafo de formação, assim como engenheiro ambiental também. Meu mestrado é em engenharia ambiental e meu doutorado é em modelagem matemática, aplicada aí à modelagem de recursos hídricos, né? Eu basicamente trabalhei com fluxos de água no solo. Então, eu tenho alguma experiência aí, pelo menos, de modelagem com solos, né? Bom, já dei a dica, né? Então, em Geociências 1, vamos falar um pouco sobre solos. Então, eu vi que é um conteúdo denso, é uma quantidade bastante significativa de informação, né? Do ponto de vista prático, a gente vai verificar que o solo para a gente aqui vai ser totalmente vinculado à defesa civil, ou seja, a gente não vai discutir aqui solos em outras perspectivas, como, por exemplo, agronomia, né? Como produção, e a gente vai tentar discutir aqui os solos do ponto de vista da mecânica dos solos, né? Ou da efetividade desse recurso, né? Em sustentar obras e evitar tragédias. Então, esse seria o nosso foco principal aqui. Então, de cara aqui, eu destaco, né, são muitas possibilidades que temos de trabalhar o solo, né? A gente pode pensar em solo lá na plantinha, né? A gente pode pensar como uma instrução, como uma área destinada aqui a plantio, né? A gente pode pensar em solo aqui também em camadas, a gente vai discutir o porquê dessas cores, a gente vai discutir o que significa essas diferentes texturas, e são coisas que a gente vai ver. Então, é um conteúdo relativamente denso, tá? Que eu acho que vale a pena um pouco de atenção aí de vocês. Então, eu gostaria de passar aqui também, de cara, né? Por que estudamos o solo, então, né? Qual é a efetividade para a defesa civil do solo? Então, pensar aqui, né? Se a gente vê algumas informações, a gente vê algumas reportagens que mencionam. Então, de cara, nesse primeiro item aqui, a gente vê recorrência de precipitações e causa instabilidade no solo. Então, de cara, a gente percebe que um evento atmosférico de precipitação tem um efeito prático, né? Um efeito no solo. Então, com certeza já foi falado, certamente já foi falado aqui no curso mais de uma vez, dos eventos extremos de Petrópolis e outros afins. E a gente sabe, né, a gente para a defesa civil, nós sabemos que temos muita importância, a precipitação é um ponto de extrema importância e muito alerta para a gente aqui na defesa civil. Né? Então, é um porquê. De cara, a gente acompanha a atmosfera, que inclusive é o conteúdo de Geociências 2. Né? Geociências 2 é uma disciplina que vai tratar desse aspecto atmosférico, assim como aqui a 1 trata desse aspecto de solo.
Um outro ponto aqui é perto da gente, né, aqui no norte fluminense. Aqui estamos falando da Defesa Civil em São João da Barra e a atuação para a contenção aí da, das marés, né, a degradação que está acontecendo, né, a erosão marinha que vem acontecendo na praia de Atafona, lá na foz do Rio Paraíba do Sul, que está em constante transformação, né? A gente já, analisando imagens aéreas ao longo do tempo, você consegue verificar uma tremenda, uma significativa modificação naquela paisagem. Então é uma das razões, né, que a gente estuda solos aqui, quando a gente avalia essa primeira imagem aqui, um solo mais avermelhado, né, tendendo a ser um pouco mais compactado, e quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente tem areia, que tem as suas peculiaridades também, que a gente vai discutir à frente. Então, veja, são solos diferentes. Alguém abriu o som que gostaria de falar? Beleza. Estou falando assim porque eu não consigo ver, tá? Eu estou aqui na tela em modo da apresentação, eu só vejo a apresentação, então não consigo verificar essas interações. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, me interrompam, tá? Então, a gente tem um outro evento aqui muito interessante também, aconteceu há um tempo já, que são essas duas imagens aqui, a representação dessas duas imagens. E isso aqui é um afundamento que está acontecendo em Maceió, né? Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, mas é o afundamento de solo que está acontecendo em Maceió. Bom, aqui a gente consegue ver uma área rural e aqui a gente consegue ver a área urbana. Então, nos dois casos, né, a cidade inteira, né, ela está se deslocando para baixo. O nome que a gente dá a esses afundamentos, esse afundamento em si, chama-se subsidência, que a gente deve falar um pouco mais também à frente, né? Eu não sei se vocês acompanharam o processo aqui em Maceió, mas se trata da mineradora Braskem, né? Ela extrai daí um mineral chamado salgema, e na medida que ela extrai, ela vai criando vazios nesse solo. Uma vez que ela cria vazios, esses solos começam a se deslocar para baixo mediante a força mecânica que tem nas estruturas que estão acima. Então veja que a remoção de material, de minerais que estão no subsolo, foram motivos é um motivo para esse elemento, para esse tipo de evento, né? Então, basicamente, quando esses vazios acontecem, a estrutura em cima perde estabilidade. O que acontece é que gera colapsos, né, nas cavidades. Então, o que acontece são grandes colapsos e progressivamente o solo vai afundando. Tá? Bom, para quem não sabe também, o salgema é um tipo de mineral, né? Na verdade é o cloreto de sódio em forma de rocha, né? E a Braskem explora esse sal perfurando. Então ela perfura poços, ela dissolve esse sal, né, com água e retira essa salmoura, né, que é essa água mais sal, né? Esse que é o processo que acaba deixando esses vazios de materiais no fundo, né? Então, basicamente, com o tempo, esses materiais vão perder a sustentação, né? Eles vão começar a colapsar e levar a causar essa subsidência. Então, de bairros inteiros, na verdade, então, inclusive na zona rural. Então, ó, o salgema, no caso, é matéria importante, né, tem valor comercial para a Braskem, né, porque ela é usada, por exemplo, na indústria química. Então, depende dele para produzir soda cáustica, cloro, desculpa, PVC. Então, é um material de bastante valor, significativo valor, né? Então, por isso que eles exploravam. Um outro ponto aqui, que é uma foto bem interessante, bem icônica também, toda vez que se fala em esse afundamento ou esse processo de subsidência, a gente remete também a pensar aqui na Cidade do México, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês saberiam dizer por que acontece aqui esse evento? Aqui na Maceió, é por causa da remoção do salgema, né, que cria vazios. Vocês sabem dizer aí qual é o evento que causa esse processo na Cidade do México?
Alguém já ouviu falar? Não, né? Agora deixa eu pegar aqui. Boa noite a todos. Não. Pode ser esgoto? Não, não é esgoto. É. A verdade é que quando a gente. Boa noite. Exatamente isso, meu amigo. Professor Exatamente Diego, isso. boa O que noite. acontece lá é uma Seria extração de extração de água. água do subsolo? Na medida que a cidade do México tem um problema sério e significativo com falta d'água, né? Então, a maior parte do abastecimento, em torno de 70% do abastecimento de água que acontece no México, na cidade do México, é proveniente de água subterrânea. Então, na medida que você faz uma explotação, que é o ato de você remover água desse solo, você começa também a criar e deixar esses vazios. Então, esses vazios também podem ser consequência de substâncias em outros estados que não apenas minerais, né? Então, a água também gera esse tipo de processo, e é interessante pensar. Então, gera esse tipo de efeito, né? Então, a gente consegue ver aqui uma cidade que vai afundando aos poucos. Aqui é bem característico, que a gente vai verificando essa ondulação, né? Mas em outros momentos você gera rachaduras e coisas parecidas também, fissuras na estrutura e no asfalto. Então, assim, pensando de uma forma bem objetiva, né, por que estudar o solo? Com a defesa civil está muito vinculado à questão da estabilidade, né? De como que esse material, que essa estrutura, que esse solo vai comportar as estruturas que estão em cima dele. Então, essa é uma característica muito significativa e uma importância muito significativa aí para a defesa civil. Eu diria que é de suma importância para vocês. Então, pode falar. Perfeito. Aham. Professor, só a título de curiosidade, essa Perfeitamente, é extração, exatamente né, eu isso. já E, tinha e você ouvido sabe que falar tem sobre essa questão diferença aí do entre o que a gente afundamento. chama de poço Ela é feita artesiano o quê? e poço Através freático, né? de um sistema de poço Vamos artesiano, lá. igualzinho a O gente tem poço aqui no Brasil? artesiano é um poço de profundidade. É um poço onde você tem que perfurar grandes distâncias, né? Então ele está no aquífero, ele está aprisionado. Esse é o poço artesiano em si. O poço que a gente costuma utilizar, né, em praias ou em zonas rurais, aqui é muito comum aqui no norte fluminense, esses poços são chamados poços freáticos. Ou seja, é a água que está no solo, efetivamente. Então é uma água que vai variar significativamente em função da quantidade de chuva e da permeabilidade desse solo. Então, veja, são dois tipos diferentes de solos. Quando você pensa em abastecimento de água desse tipo que está acontecendo na Cidade do México, a gente está falando em poços profundos, que estão aprisionados no aquífero, em um processo de formação que leva muitos anos, e a recarga dele é lenta. A recarga dele é lenta porque ele está em bastante profundidade. Essa água está aprisionada, semelhante ao que acontece com os processos de petróleo. O petróleo também tem essa característica, ele vai sendo aprisionado em camadas profundas do solo, e a extração do petróleo, obviamente a tecnologia é diferente, mas a lógica é a mesma. A gente perfura em profundidade para extrair o petróleo, e nesse caso aqui a gente perfura em profundidade para extrair a água. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Pode falar. Aham. Certo. Outra curiosidade aqui, professor. Já que você tocou nesse assunto do petróleo e vivemos numa região, né, de grande exploração, quando uma empresa ela deixa de fazer uso dos poços, igual está acontecendo aí
né, a retirada de algumas para plataformas. Vamos dizer esse assim, espaço que sem te responder isso por acaso, ele é preenchido eu trabalhei de alguma muitos maneira anos com alguma coisa, offshore, tá? ou com Então, eu água trabalhei mesmo, embarcado para muitos poder anos. Eu sei te responder isso. não gerar um problema, o que acontece com o petróleo é que, na verdade, você não consegue extrair 100% da reserva, né? Então, você extrai muito petróleo ainda fica, porque chega um momento que fica economicamente inviável a gente remover até o final. Então, um dos métodos que se faz para você extrair o máximo ou aproveitar o máximo daquele reservatório ou daquele poço, no caso, é você criar o que a gente chama de poços injetores. Então, imagina, quando você tem densidades diferentes, você tem água, você tem óleo. Certamente você já deve ter observado, né? Quando tem um derramamento de óleo, o que acontece com esse óleo? Ele só por uma questão de densidade, ele se aloja na parte superior. Então, imagina, quando você tem um poço em produção, que está perdendo produção ao longo do tempo, aí você, no caso da Petrobras ou outra operadora, fura um poço perto, né, estudado o ponto onde deve fazer isso, e começa a injetar água. O que faz essa água? Essa água se aloja, vai começando a entrar nos poros e vai empurrando esse óleo para cima. Esse óleo que vai para cima, ele vai acabar aumentando a produção dos poços que estão do lado. Respondendo objetivamente a sua pergunta, nesse caso, conforme você vai colocando água para extrair o petróleo restante, você vai preenchendo também de água esses poços. Então acaba que é uma reação de eu removo, mas recoloco água também. Entende? Respondi a pergunta? Valeu. Por acaso essa aí eu saberia. Pode falar, Mônica. Perfeito, perfeito, professor. Muito bem. Obrigado pela sua atenção. Tirou uma dúvida imensa da minha cabeça. Aham. Sim. Freático. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. São poços artesianos. Eu fiquei com uma dúvida sobre a diferença dos poços. Você falou que tem diferença do poço artesiano para o poço... Certo. Tá. No caso, o do México, a extração que... Tá. Então, por que eu fiquei com essa dúvida? O bairro onde eu moro, certo. Há muitos anos a gente utiliza água de poço. Hoje, uma pequena parcela tem água fornecida pela empresa, né, pela SEDAI. Mas ainda assim, muito pequenininho, é menos de 10% do bairro. E a gente faz uso dessa água, né? E a gente acompanha muito aqui, eu não sei se tem registro de casa, mas, por exemplo, nós passamos pela obra de pavimentação do bairro e em poucos anos, essas ruas, elas já começaram a apresentar problemas, né? Por exemplo, a minha rua aqui, os paralelos, eles afundam muito. Provável fazem buracos, eles acabam afundando. Só para saber, pela qual força, é o lugar onde você muito mora? Carro, ônibus, caminhão. E isso seria por conta da utilização então, tende a ser da uma área água mais do poço, de areia, no caso né? do lençol freático? O terreno arenoso tem a característica de ser muito bom para tração, né? Ou seja, quando você coloca... Eu moro em Macaé, no bairro Lagomar. Desde que a areia esteja compactada, né? Então, quando a areia não está compactada, é muito comum isso em zona de praia, você vê rachaduras em casas, por exemplo, né? Porque já aconteceu casos passados aí no Rio de Janeiro, um prédio inteiro que veio a cair, né? Então, assim, é mais comum a falta de sustentação em função do peso mesmo. Então, você me narra, por exemplo, que começaram a colocar mais estrutura, né, no bairro. Então, criou-se mais casas, criou-se mais o pavimento, a pavimentação. Isso foi colocando carga também em cima do solo, né? Essa questão da água que vai sendo extraída do solo na parte mais superior,
é até possível que tenha algum efeito, mas o efeito é muito pequeno em comparação ao que acontece no poço de profundo. Porque no poço profundo a gente está fazendo uma extração contínua para abastecimento de uma cidade inteira, vários poços abastecendo muitas áreas, e o volume, né, a vazão desses poços são muito grande, tá? A gente tem muitos poços por aqui, tá? Na região, né? A gente às vezes não sabe, mas eu, por exemplo, sou de Campos. Né? Aqui em Campos a gente tem muitos poços profundos desse tipo aqui, que vai no aquífero buscar água. Aqui a gente tem um aquífero grande chamado aquífero Imborê, algumas pessoas falam Imboré também, mas essa água é removida de lá, do fundo mesmo, né? Quando você remove em quantidades muito grandes, o volume que é desprendido é muito grande, também é muito grande, entende? Eu não afirmaria taxativamente assim de cara que no caso da praia, onde você está falando, que essa água do lençol freático seria suficiente para causar essa instabilidade. Eu, a princípio, não veria dessa maneira. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa. Então vamos lá, vamos nas mãos levantadas tá bom, então. obrigada, Pode falar. professor. Diego, eu separei umas perguntas do chat, se Bom. você quiser eu leio, e tem o pessoal com a mão levantada também. Mônica, acho que já falou, né? Peçanha Josué levantou a mão. Boa noite, professor. Tudo bem? Josué aqui. Só voltando lá naquela questão que o senhor estava conversando com um amigo, acho que é o Reginaldo, né? Falando sobre a parte quando é extraído o petróleo e o que põe depois, no caso. Eu acho que tem essa parte também da água aí que o senhor falou, mas eu acho que ele quis perguntar na parte de quando esse poço está desativado, quando para de extrair de vez, entendeu? Que eu acho que entra com a parte de CCM, correto? Que é de cimentação. Perfeito, exatamente. Né? Você está correto. Quando o poço em si, o que vai acontecer com ele, eu respondi mais do porquê que não é o mesmo caso da subsidência lá, né? Porque você acaba preenchendo a água. Mas você está certo. Quando a gente abandona um poço de petróleo, existe um dispositivo. Bom, vamos começar de baixo, né? Como você falou. O primeiro passo é você cimentar o poço, né? Então ele fecha o poço de forma que ele o óleo não suba mais. Um outro ponto é que bem no leito marinho, né? Imagina, tem um poço e o leito marinho. No leito marinho existe um dispositivo, um equipamento chamado árvore de Natal molhada. Não sei se você já ouviu falar. Esse equipamento ele é fechado, né? As válvulas dele são fechadas, é um conjunto de válvulas que é fechado, e geralmente as linhas de fluxo que saem dessa árvore de Natal até a plataforma, elas são removidas. Não todos os casos são, mas geralmente são removidas. Ou seja, você isola o poço tanto por cimento, depois por uma outra barreira que é as válvulas hidráulicas, e depois uma outra barreira que é você selar, flangear o duto. Então, veja, existem algumas barreiras. A mais disso, a gente tem inspeções periódicas de poços desativados. Então, já fiz muita inspeção em poço desativado, e o objetivo é a Petrobras fazer, no caso eu trabalhei para a Petrobras, né, fazer inspeções periódicas, se eu não me engano, depende dos poços, se eu não me engano, são 3 anos. A cada 3 anos você avalia a estrutura toda, como que estruturalmente está composto o poço, né? Se existe algum tipo de vazamento, se existe algum tipo de dano estrutural visível que possa comprometer a segurança. No caso, a Petrobras fica responsável por esse poço, mesmo ele não estando em produção, certo? Não sei se eu respondi. Não, perfeitamente, professor. Essa que era a questão da minha dúvida, né?
Eu trabalhei na área um pouco, mas não trabalhei diretamente com a perfuração, então a gente escuta muito, né, ali naquele refeitório, ali na hora do almoço, né? Então, é só essas dúvidas mesmo aí que eu estava, já que o colega perguntou, e foi muito bem colocado aí, tá? Valeu, muito obrigado, boa aula aí pra gente. Vamos lá, próxima aí das mãos. Safira. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre a água do poço, porque aonde minha mãe mora é poço também, porque lá não vai água da SEDAI, né? E aí essa água é 100% segura de usar, porque às vezes eu percebo que vem um pouco amarelada, aí com cheiro bem forte de ferro. E aí o moço que fez o poço na época falou que a água vinha dos lençóis freáticos mesmo, que ela tem 18 metros de profundidade e tal. E aí a gente fica com essa dúvida, né, se é seguro, porque todo mundo do bairro usa, né, também água de poço, mas aí a gente fica com essas questões. Então, bom, vamos lá. Tratar de... A pergunta que eu vou me fazer é muito interessante, porque você me fez... A água é boa? Bom, água é um problema seríssimo. Por quê? Quando a gente estabelece uma pergunta dessa, de a qualidade da água é boa, existe, por exemplo, uma instrução técnica do CONAMA, chamada 357 ou 257, não me recordo agora, que trata especificamente da qualidade da água. Então, quando a gente pensa em qualidade da água para o CONAMA, ou seja, para a questão ambiental, a gente tem 9 parâmetros elementares que a gente observa. Tá? Então, a gente tem alguns fatores biológicos, a gente tem fatores químicos, a gente tem fatores físicos. Então, tem algumas coisas que a gente observa na água e que compõem um índice de qualidade da água chamado IQA, que a gente costuma utilizar para questões ambientais, né, de como qualidade. Então, tem lá as tolerâncias, tem lá os tamanhos, as quantidades, e a gente diz que a água é segura ou não. A gente diz que a água tem qualidade ou não. A pegadinha disso é que uma coisa é você dizer da qualidade da água do ponto de vista ambiental, outra coisa é você dizer da qualidade da água do ponto de vista de consumo humano. Que aí, para consumo humano, a gente sai da questão ambiental, a gente sai do CONAMA e a gente vai para uma portaria do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, por sua vez, ele tem um conjunto maior de substâncias que ele observa. Então, são várias substâncias que ele observa que ele exige que a operadora de concessionária de água faça esses testes periodicamente e que comprove, mediante a solicitação, que essa água está segura. Então, existe essa questão. Aí você vai dizer assim, poxa, mas quais são os componentes, então, que são relevantes para dizer se a qualidade da água é boa ou não? Bom, a portaria traz um monte de coisa, um monte de parâmetros associado a uma faixa, a uma quantidade. Tá? Mas, você poderia dizer, vê tudo. Se eu chegasse para você e dissesse, olha, aqui a concessionária da sua saúde, de água da sua cidade, ela está de acordo com a norma lá do Ministério da Saúde. Mas é garantido que a água está 100% segura? Aí 100% segura eu vou dizer que não tem como estar. Sabe por que não tem? Porque o teste ou a avaliação só é feito sobre aquilo que se sabe. Ou seja, eu não vou fazer um teste sobre o que eu não sei. Aí vem e pergunta, o que pode ter na água que não está na portaria, por exemplo? Algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que pode ter na água e não está na portaria, e vocês podem se surpreender, é substâncias químicas de remédio. Na medida que você você joga remédio na pia, essa pia vai para o esgoto, que por sua vez vai para a água, vai para o rio. Em algum momento essa água vai chegar no rio. Então, em outro momento, essa água que a gente está jogando produtos químicos lá, não está sendo captada depois em um próximo teste. Então, isso, assim, a questão da segurança, onde eu quero chegar, é uma questão relativa. Tá? É uma questão relativa. Quando a gente fala em consumo humano e potabilidade, a gente usa o Ministério da Saúde. Eu não me lembro todos os conteúdos, mas são vários parâmetros que a gente observa. Mas quando a gente pensa em qualidade ambiental, a gente pensa em menos parâmetros. Então, entra fatores biológicos do tipo cloriforme fecais, cloriforme termotolerantes, entra
nível de suspensão, de material de suspensão. Existe uma quantidade e que forma um índice. Esse índice é o que geralmente as pessoas medem. Elas pedem para medir, olha, eu quero saber o que há dessa água aqui. Você pega uma amostra da sua casa, leva lá para ver o que há. O que você está vendo? Você está vendo se tem patógenos significativos ali e um conjunto de 9 parâmetros. É isso que você vê. Aí, de uma forma geral, as pessoas dizem, olha, a água está legal. Mas isso é uma questão de que ela está legal, mas potabilidade é uma coisa, balneabilidade é outra. Balneabilidade é o contato que eu posso ter com a água sem ingestão. E a potabilidade é outra coisa. Então, assim, é muito relativo. Pode falar. Professor, não quero muito sair do assunto, não, mas não é questão de um desastre, um acidente aí que derrama algum tipo de produto químico, né, no leito de um rio, que mais à frente vai ser captado para tratamento de água. No caso, a empresa responsável pelo tratamento, ela tem algum equipamento, algum produto que ela possa analisar? Olha, aconteceu no Rio Paraíba do Sul, em 2003, eu não sei se acompanharam, uma indústria em Cataguases derramou o material, um resíduo lá de... esqueci o nome do material, mas é uma empresa de celulose, de papel, e o Rio do Paraíba ficou literalmente preto, né? Então, tudo que veio de lá, se eu não me engano, veio pelo rio Muriaé, né? Então, tudo que veio a jusante do rio Muriaé ficou extremamente preto. Bom, o que se faz, né, para recuperar rios, né? A remoção é importante, parcial, né, do que você conseguir, mas de uma forma geral, a aeração, né, ou seja, e decomposição, é o tempo de decaimento dos produtos e da diluição. Então, quanto mais oxigênio você fornece, você aumenta a quantidade. Por exemplo, quando fazem despoluição em rios, né, uma técnica que é utilizada, os caras botam alguma coisa semelhante a grandes ventiladores que ficam fazendo tipo grandes catavento, que ficam revolvendo a água para oxigenar a água, né? Então, para tentar extrair. E, claro, o grosso, a camada mais superficial, tenta se remover, tal como acontece também com o petróleo e tudo, mas a questão é o tempo de decaimento mesmo, é a degradação desse material. Quanto se a empresa faz a avaliação posteriori, eu não sei te informar, eu não sei dizer se a empresa tem a responsabilidade de monitoramento. Eu sei que ela tem responsabilidade sobre o impacto ambiental que ela causou, aí vem multas e tudo, mas do ponto de vista se ela tem obrigação de monitoramento a posteriori na área deslocada, eu não saberia te informar. Porque a gente sempre, quando acontece um tipo de desastre desse, a gente ouve falar, né, das responsabilidades da empresa transportadora, de despoluir, mas e aquela poluição, né, que foi ali, contaminou aquela água ali, até onde a gente tem uma segurança para saber se ela realmente, né, foi limpa, foi tratada para chegar na nossa residência. Eu moro aqui no Espírito Santo e há 10 anos atrás teve a questão lá dos rejeitos da Samarco, que até hoje os moradores da região lá do Rio Doce, Colatina, Baixo Bandu, eles questionam a qualidade da água que chega até eles. E se você tiver a oportunidade de andar na beira do rio, você vê que o rio tem uma camada densa de lama ainda, que me parece até ser dejeto dessa barragem até hoje lá. E isso traz uma insegurança muito grande para quem consome aquela água ali. A empresa que faz o tratamento da água, ela dá toda a garantia, né? Inclusive faz até aquela cena de beber água. Isso é um problema sério, né? Na verdade. Mas não dá para acreditar, não. Dá para ficar com o pé atrás. É estranho, digamos, para dizer o mínimo é estranho. Agora, essa questão da água ser adaptada, boa ou não, entra naquela questão, né? Se estão avaliando aquilo que foi poluído, né? Essa é uma questão. Opa, parece que eu caí? Está me ouvindo aí? Ah, beleza. Então, parece... aí é uma questão, né? Isso você tem razão. Eu não saberia dizer se eles avaliam plenamente e sim...
é um fator complicador mesmo. Eu não saberia te dizer se eles fazem essa avaliação, se eles estão vendo e buscando os rejeitos que estavam na barragem. Não saberia te informar. Pode falar. Pode falar. Professor Diego, uma pergunta. Uma para você e uma para o Luiz. Eu queria saber se a água, por exemplo, no aspecto aparente, ela tem, no que se diz da percepção, no caso de um técnico numa área, ele consegue, além do odor, da coloração, do aspecto... A resposta simples e objetiva é não. A aparência da água não te garante qualidade. Exame laboratorial. Existem alguns elementos que você pode levar em consideração, como, por exemplo, mas isso aí, digamos, de novo, não garante potabilidade, tá? Existem alguns elementos, por exemplo, que quanto mais próximo da nascente você tem, mais chance você tem de água pura. Quanto mais velocidade o curso tem, você tem mais chance de água pura, porque você está movimentando água com muita em quantidade. Então, perto de nascente, geralmente é mais ponderado, desde que tenha também toda a estrutura de mata ciliar em volta, o que geralmente não se tem. Então, de uma forma bem objetiva para você, a aparência da água não te dá potabilidade. Ela te dá o contrário. De cara você olha e diz, olha, essa água não está própria. E você consegue ver, como você falou, como pelo odor, pela cor, mas a potabilidade você não garante sem teste. Isso aí. Perfeito. E mesmo estando perto de um olho d'água, você não tem garantia, porque você não sabe. Se eu não me engano, são 50 metros que deveria ter de vegetação em área que tem nascente. Então, toda nascente deveria estar com 50 metros de vegetação em volta dela. E a gente não tem isso. A gente não tem mesmo. A maioria dos nascentes que tem por aqui no Norte Fluminense mesmo está em área de pasto. Ou seja, mata... Não sei. A última notícia que eu tinha era 50 metros. Parece que tem um projeto de lei, infelizmente, para reduzir ainda para 30 metros. Porque é uma coisa burra, sabe? O cara acha que com um pouco mais de terra, meio metro mais de terra, ele tem mais vantagem de produtividade, o que é absolutamente inviável. Hoje, a tecnologia agrícola avançou no sentido de que a gente precisa preservar o solo porque a gente precisa captar água. Então, existe um projeto no governo que está meio parado, que é de produtor de água. O governo paga você, ao produtor, alguma quantidade para que ele consiga, algum dinheiro, né? Para que ele consiga fazer essa proteção dessas áreas, né? Essa proteção. No caso, ele não percebe que isso faz bem para ele mesmo, né? A gente vai ver mais à frente do potencial que tem a vegetação, né, no solo, mas tanto para produzir água quanto para dar estabilidade também. Então é um pensamento meio limitado mesmo. Olha, tem uma informação que sim, vai ser dia 28 Acho que a pergunta e 29. Para você, para o Luiz, vai ter laboratório? Eu ainda não defini como é que vai ser essa prática, mas vai ter uma aula prática assim. Beleza. Tá bom. Obrigado. Diego, só agradecer pela resposta e sugerir 2 filmes também. E não sei se o pessoal conhece, mas tem O Preço da Verdade e Erin Brockovich, que fala sobre empresas que... Se você puder colocar no chat aí também, que eu vou até pegar também. Químicos na água, e muitas pessoas morreram de câncer, muitas pessoas ficaram doentes, os solos, os animais. Acho bem interessante para a gente ver. Legal, se puder colocar aí também, que eu vou pegar para mim. Esse filme ainda com a Julia Roberts? Eu creio que... Eu não lembro muito, mas acho que sim. Bacana. Tá bom, vou colocar lá. Nos Estados Unidos, americano, e tem uns processos judiciais, é muito bom esse filme, já assisti. É antigo. Eu vou colocar lá. Bom, professor, voltando lá à questão da tecnologia, né, que a gente estava falando,
eu pude participar de um projeto da Embrapa, lá em Belém, e é um órgão sensacional para auxiliar o produtor rural mesmo no desenvolvimento de tecnologia, até para questões de plantio e capim, né, para os animais. A gente estava falando agora sobre essa questão, né? Então, eles desenvolvem projetos ali fantásticos para a questão de produção de agropecuária por metro quadrado, né? E existem estudos que relatam que tem produtores que têm menos hectares de terra e produzem muito mais daqueles que têm pelo uso da tecnologia, né? Então, recurso existe. Perfeito, né? você está 100% certo, e correta, a Embrapa, né? é líder, tá? É empresa reconhecida, área, né? internacionalmente, Na área que você produção brasileira, é um órgão muito sério e tem muita qualidade nos dados que fornece. Eu usei muito dado da Embrapa no meu doutorado, e eles têm uma coisa fantástica, um banco de dados fantástico, que você consegue pegar tudo na web, por exemplo, de quantidade de areia no Brasil, mapas de tipos de solo no Brasil. A Embrapa é fantástico. Eu realmente dou o chapéu para eles. A gente usa muito dados dele, é muito confiável, e os pesquisadores aqui são reconhecidos, tá? São reconhecidos mundialmente. É muito legal. Quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer a pergunta aí, Luiz, que você separou? Então tá de boa. Vamos seguir então. Na verdade, essa aula hoje era mais no sentido de apresentação da disciplina. Se você quiser, sim, senão eu deixo para o final, tá tudo anotado. Então eu trouxe isso aqui mais para ilustrar mesmo. Só uma pergunta: alguém aqui trabalha no Defesa Civil? Valdir, né? Fala, Valdir, você pode narrar lá a sua experiência, com o que você trabalha lá? Tá fechado aí o som. Na operação mesmo, né? Aí você costuma fazer... Pode falar. Sou agente operacional, trabalho na comunidade mesmo, na atuação operacional mesmo. Operação. Os casos mais frequentes são alagamento, inundação, queda de árvore, edificação... Você trabalha em Macaé mesmo? Descarte de produto químico... de Campinas. Então, nossa, tá bem longe mesmo. Contaminação do solo. Tá certo. Mas alguém trabalha nessa área? Só. Enxurrada. Não, sou de São Paulo, Campinas, então vou seguir aqui. Bem longe. Deixa eu só mudar a tela aqui. Me interrompam se precisar, tá, galera? Então é isso, tá? Isso aqui é só para a gente ver o potencial de coisa, né? O colega aí já tem bastante experiência com defesa civil, uma experiência prática que eu não tenho, né? A minha mais teórica, e pode ajudar muita gente também na identificação de problemas, então isso é bem legal. Então esse é potencial, né? Para quem não tem muito hábito de verificar, né? De ter a defesa civil, as práticas de defesa civil saber, né, do que faz, a gente consegue ver aqui a importância, por exemplo, do solo para a defesa civil. Então, agora eu gostaria de propor aqui o que a gente vai ver. Então, né, dito isso, o que veremos então nessa disciplina, né? Então, basicamente, a gente vai ver a gênese e a morfologia do solo, ou seja, quando a gente fala em gênese e morfologia do solo, estamos nos referindo a como o solo nasce, a verdade é essa, e como ele é organizado em camadas. Né? Naquele primeiro slide, a gente observou que existem camadas muito bem distintas, muito bem definidas, que visualmente você consegue identificar. Tá? Então, essas camadas têm uma razão de ser. Né? A gente vai discutir isso. Né? Então, basicamente, a gente vai falar do processo de formação, que é a pedogênese. Então, o que é isso? É os passos para que uma rocha se transforme de solo ao longo do tempo. Então, não sei se vocês têm consciência disso, mas o solo é proveniente de rocha. Então, a decomposição de rochas ao longo do tempo leva o solo. Falaremos também de propriedades físicas e químicas. Basicamente como o solo se comporta, né, mediante a interação com o meio ambiente, e quais as características que definem sua qualidade. Né? O que seria uma qualidade de solo?
A gente vai dizer também sobre o uso e ocupação do solo, que provavelmente é um tema de extrema importância para vocês de defesa civil. É pensar que existem lugares inerentemente susceptíveis a desastres. E geralmente essas pessoas marginalizadas, né, que já é uma questão social, se deslocam para esses lugares e que a posteriori vão acabar sofrendo com algum incidente. Então, veja que a extensão do problema, o social acaba impactando e interferindo também nesse uso e ocupação. Então, a forma com que, por exemplo, o agricultor trabalha o seu pasto, as suas terras, impacta na qualidade da água. Vocês sabiam, por exemplo? Aqui é muito comum no Rio Paraíba do Sul, a gente observa, para quem conhece aqui a foz do Rio Paraíba do Sul, sabe que a gente tem aquela água de coloração marrom. A gente fala aquele tom de lama. Vocês sabem dizer por que aquela água é amarronzada aqui na foz do Rio Paraíba do Sul? O rio já vem marrom. A verdade é que o rio já vem marrom. O que significa isso? Significa que erosão da bacia inteira do Paraíba. A bacia do Rio Paraíba ela é extremamente utilizada para pasto. Então, a uso e ocupação do solo, como está ali, vai influenciar na qualidade da água posteriori. A erosão então, aqui a foz vai receber água e sedimentos do rio, da bacia do Rio Paraíba inteira, que inclui São Paulo, parte de São Paulo, parte de Minas e a maior parte do Rio de Janeiro, mas não todo o Rio, né? Então, essa água vai chegando aqui cada vez mais marronzada. Quando você faz uma foto aérea, por exemplo, da foz do Rio Paraíba do Sul, você consegue ver uma mancha marrom assim, até ela dissipar. Aí daqui a pouco o mar fica verdinho. A gente aqui sabe, por exemplo, que quando venta sul, o vento sul está predominante e jogando, no caso, a água para norte. Aí o que a gente tem? A gente tem um período que a água fica verdinha. Mas por quê? Porque o sedimento está sendo jogado para a parte do São Francisco do Vapuano. Então, veja, como o agricultor utiliza o solo, como o agricultor utiliza a terra, influencia nos processos erosivos, que por sua vez influenciam no carregamento de sedimentos, que por sua vez influenciam na qualidade da água. E aí tem várias coisas ambientais, por exemplo, né? Quando você aumenta muito a camada de suspensão, de sedimento de suspensão, você vai assoreando o rio, ele vai criando grandes ilhas, né? E ele também, esse sedimento amarronzado vai diminuindo a quantidade de luz que infiltra, que chega nas camadas mais inferiores do rio, que por sua vez atrapalha a biodiversidade. Então veja como nós, seres humanos, atuamos de forma tão significativa em todos os aspectos. Então, uso e ocupação do solo é você entender a bacia hidrográfica, né, como um todo, né, que as nossas ações têm impacto na bacia como um todo. Perfeito. Isso. Só um exemplo, professor. Uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que aconteceu mais ou menos isso aí que você falou, diminuiu a oxigenação do rio, oxigênio dissolvido, causou morte. Então, quando você reduz a quantidade de oxigênio dissolvido, você reduz a quantidade trabalho ali para aumentar a calha do rio, de material, né, de biodiversidade. Voltar ali, ter vida naquele ambiente. Uma outra coisa que a gente mede nesses 9 indicadores é o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Significa o seguinte: quanto maior o DBO, ou seja, está sendo demandado oxigênio, significa que a gente está utilizando, você tem mais matéria orgânica, que nesse caso seria o mais lógico seria pensar em esgoto.
Então, quando você coloca esgoto na água, você tem um aumento de demanda bioquímica de oxigênio, que é um indicador de poluição. Então, por isso que eu te falei, quando eu falei para o pessoal aí antes, né? Esses 9 indicadores são de qualidade ambiental. Então, eles estão diretamente relacionados à qualidade da água do ponto de vista ambiental. Então, oxigênio dissolvido tem que estar alto para que prolifere. Fatores que limitam o oxigênio dissolvido seria o material em suspensão, né? E a quantidade de poluição, que é o oxigênio revertido para decomposição de materiais. Beleza. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, beleza. Então, a erosão, né? Então, a erosão é bastante vinculada ao tipo aí de uso e ocupação. Nós temos também o movimento de massa, que é o que é o mais recorrente, que vocês sabem, né? E aí a gente vai falar um pouco aí sobre os biomas brasileiros, né? Que a gente está... bom, de antemão, aí, sabemos em que bioma estamos? Qual bioma a gente está aqui? Em Macaé? Mata Atlântica. Ou o que sobrou dela, né? Ou, basicamente, o que sobrou da Mata Atlântica. Alguns falam de 12, outros falam em 19, mas é pouco. Tem uma projeção muito legal que eles mostram como era e como está agora, que são pontinhos, né, de vegetação que nós temos aqui. Beleza. Então é isso, os principais biomas naturais do Brasil, quais são as relações que vamos ter com o solo, né? Deixa eu seguir aqui. Então, o objetivo da disciplina será explorar os aspectos que demonstram a importância do solo na defesa civil, no que se refere à prevenção e às tomadas de decisão, frente aos possíveis desastres naturais. Então, a nossa ideia é isso, observar o solo para saber ter uma ideia, né, de tomada de decisão. Então, especificamente, compreender a importância do solo na defesa civil, que é basicamente o que a gente vem dizendo agora, então, está conversando sobre. Entender os fatores de formação do solo, os processos pedogênicos, as principais propriedades, grupos de solos e relações com eventos na área da defesa. Conhecer os diferentes tipos de solo, suas características, fragilidades e aptidão. Aprender a identificar os tipos de solo através de características morfológicas. Identificar atributos morfológicos de um solo e aprender a descrever um perfil de solo. Conhecer as propriedades físicas, químicas e a mineralogia. Conhecer os processos pedogênicos responsáveis pela formação do solo, identificar os mecanismos responsáveis pelo movimento de massa e as consequências desses eventos, e, por último, conhecer os diferentes biomas brasileiros, sua importância e os espaços e os impactos das ameaças à extinção. Então, como metodologia, aí a gente tem a utilização do Moodle, né? Então, tem material lá, eu não sei se já está disponível, acho que ainda não, mas já vai estar disponível para vocês em breve. Aí vai ter os vídeos que a gente vai... Beleza, perfeito. Então, tá os vídeos lá que a gente vai poder usar, inclusive esse que a gente está gravando. Vai ter, tem os textos, tem uma apostila e alguns exercícios que a gente vai fazer. Então, é importante que vocês façam interações aí no fórum e avaliações. Vai ter uma prática presencial, né, no polo, uma avaliação presencial também. Já está sim, Diego. Aqui nós temos o conteúdo, né, em tópicos. Então, são 6 unidades ao todo, tá vendo? 6 unidades. Essa primeira unidade aí eu tenho 2 tópicos vinculados a ela, onde eu vou falar a introdução ao estudo e os fatores de formação do solo. A unidade 2 é a morfologia, né, cujo tópico aí principal é atributos morfológicos de um solo. Aqui no 3 a gente vai ter propriedades físicas, químicas e mineralogia. Então, de primeiro ver a física e depois a gente vê a mineralogia. E aqui no 4 a gente tem processos pedogênicos e erosão, processos pedogênicos gerais específicos e erosão, o movimento de massa e os biomas brasileiros. Então, é assim que está estruturada as 6 unidades da disciplina. Aqui é que eu acho que vai ser uma coisa diferente, acho que vocês estão acostumados. Então, pelo que eu soube, vocês têm, vai fazendo as unidades e tendo os encontros presenciais, né, junto com o desenvolvimento da unidade. Vocês agora vão ter uma característica diferente. Existe aqui um período entre 22/12 e 20/2, basicamente aqui os 2 meses, sem período de aula síncrona. Tá? Então eu tive que pensar como é que a gente vai organizar isso. Tá? Então, o que eu decidi fazer? Tá?
eu decidi que, como eu contei, vão haver poucos encontros síncronos e eles vão ser espaçados, a maioria vai estar no início agora de dezembro, eu decidi até o dia 18, né? Ou seja, aqui é quinta, né? Terça, quinta da próxima semana, terça, quinta da outra semana, produzir 5 encontros síncronos, tá? Então, hoje é o primeiro, abertura aqui do plano de ensino. Eu vou fazer então eu vou estudar com vocês da unidade 1 até a unidade 4 antes desse recesso, tá? Então eu vou dar passando para vocês aqui o conteúdo. Eu sugiro que vocês façam leitura também da apostila nesse momento, tá? Unidade 1, unidade 4. Esses vão ser um encontro síncrono pré esse período de recesso. Aí vocês vão me perguntar, o que vamos fazer então no período que ocorrer recesso, né? Aí no período de recesso, eu dividi assim, algumas semanas, alguns períodos, em função da quantidade de tópicos que eu tenho associado, tá? Então, eu dividi de 22/12 do recesso até 21/2, que é o fim do recesso, como que está distribuído as unidades. Então, vocês fazem um estudo assíncrono da unidade e fazem os fóruns. Esse AD1 a AD6 aqui são os fóruns referentes a cada unidade. Então, a participação do fórum de vocês é importante, tá? Então, isso aqui tudo vai acontecer durante o período assíncrono, onde não vai ter contato aqui com aulas tirando dúvidas, essas coisas, tá? Essas atividades ADs aqui, que eu estou chamando de fóruns, tá? Os fóruns estão postados, ele diz lá uma datazinha de término dele, que é basicamente a unidade 1 vai ser essa data aqui, a unidade 2 vai ser essa data aqui, a unidade 3 vai ser essa, e assim por diante, até o último, tá? Então, assim, isso aqui tudo é para vocês fazerem no período assíncrono. Então, veja, eu tenho no início aqui 5 aulas, 5 encontros síncronos, eu tenho aqui depois um período assíncrono, e depois a gente retoma o período síncrono. O que ficou faltando? Ficou faltando, então, um encontro 6, as 2 unidades, a 5 e 6, que eu vou dar nesse dia, e o último dia, 26/2, eu encontro 7, eu vou fazer um plantão tira dúvidas para a gente fechar a disciplina, tá? Aí, o que vale nota nisso, né? O que vale nota? Eu dividi assim, são 2 atividades, uma atividade avaliativa à distância, que vai ser as unidades 1 a 3, ela botei nessa data aqui, dia 27/1, e vai ser valor 2. Então, essa aqui, ó, então, quando você terminar a unidade 3, você já vai ter uma atividade da 1 a 3. Aqui você vem seguindo, ó, referente à unidade 4 a 6, vai ocorrer dia 3/3. Eu vou ter deixado aberto mais dias, porque a nossa disciplina acaba dia 2/3, né? Eu botei aqui 3/3 porque é uma terça-feira, que eu imagino que seja mais produtivo para vocês, já está acostumado com a data. Mas aí depois a gente vê também. Aí, ó, vai ser a unidade 4 e 6, também vale 2. Tá? Então vai ser a AD1 no meio de janeiro, no final de janeiro, e a AD2 vai ser no início de março, depois do meu plantão tira dúvidas. Então, depois do meu plantão tira dúvidas, tem essa atividade aqui. Essa aqui vai ficar sem o plantão tira dúvidas, vai ser mas as 3 unidades eu vou dar conteúdo antes do período da pausa, tá? E aqui no final, a avaliação, que vai acontecer no dia 27, 3 e 28/3. Eu ainda vou definir direito como é que vai ser essa prática, mas ela acontecerá aqui nessas datas, né? 27 e 28/3 aí, junto com outras disciplinas, pelo que eu soube. E essa aqui que é a que vale mais pontuação, tá? Então, basicamente, para a gente pensar no cálculo final da disciplina, então é basicamente a soma de tudo, e o aluno tem que ficar acima de 7. Né? Então, basicamente, o que vocês devem fazer? Vocês devem assistir às aulas. Vou deixar essas aulas gravadas. Hoje foi apenas uma aula introdutória, mas curiosidade mesmo de como vai funcionar a disciplina. E semana que vem já entra com conteúdo mais denso, mais específico, que a gente vai discutir com mais profundidade. Então, sugiro que vocês leem os materiais que estão disponibilizados, né? Participação no encontro síncrono vai ser muito importante, porque vai ter um período pré e depois pós-recesso. Participar nas ADs é muito importante para vocês desenvolverem as atividades que foram propostas e realizar todas as avaliações. E, obviamente, comparecer aí nas avaliações presenciais e prática profissional.
eu sou o Diego, esses aí são os meus contatos, se vocês precisarem, mas também você pode entrar em contato pela plataforma. E eu gostaria de abrir perguntas. Alguém não entendeu o sistema? Como é que vai ser? Pode falar aí, Edmar. É verdade. É isso. Tem mais uma mão aí? Pode falar. Não, tá tudo tranquilo, professor. Só a gente que entrou por último, né? O pessoal que entrou na última chamada, vamos ter que maratonar para poder acompanhar. A princípio, eu estou planejando fazer no próprio IF. Vocês já estiveram no IF Macaé? O IF Macaé é uma áreazinha razoavelmente interessante ali. Eu tenho, o IF está em cima do morrinho, né, de um morro, então mas dá para ver alguma coisa interessante aí a questão o IF tem uma áreazinha florestada no fundo também, que já dá para a gente dar uma ideia. A frente do IF é irregular também. Eu tenho áreas para algum lugar para ver de morros ali que estão sendo foram removidos de vegetação para fazer prédio, para fazer condomínio. Então tem algumas coisas ali mesmo que a gente consegue avaliar. Perfeito. Professor, rapidinho, ali no IF vai ser bom, até porque antes de chegar do IF, tem até um trecho da Amaral Peixoto que tem deslizamento sempre que tem chuva. Ali perto de Borracica. Então, assim, é bem interessante para quem não conhece a região aqui de Macaé, né? Ali o IF fica próximo de várias situações onde abrange, né, várias situações da Defesa Civil, de território geológico, enfim. O Luiz conhece, né? Ele dá aula lá. Só respondendo ao comentário da aluna que falou primeiro, eu não consegui ver a tempo o nome dela. Não sei se talvez ela tenha chegado um pouco depois, mas os alunos novos, tá bom, tá todo mundo, os novos científicos começando essa matéria agora, então ninguém vai precisar. Não vi de novo quem foi. Luciana. Mas essa matéria aqui vocês estão no prazo, tá normal, tá? E as outras disciplinas, as outras duas, os prazos vão ser alongados até dia 20 de fevereiro, então dá para fazer com alguma tranquilidade. Vocês só tem que... A única coisa que não vai ter prazo estendido, provavelmente, é a apresentação que vocês vão fazer de comunicação ainda no dia 17, se eu não me engano. Vou colocar aqui só para a gente dar uma olhada. Não sei mas se as vocês ADs já entraram aí tanto de informática quanto de comunicação, Moodle, né? Os prazos vão ser Então mudou o prazo, que era só até final de dezembro. Eu não vi lá o prazo. Aqui numa guia geral, a gente tem... Isso, ainda não mudou lá no Moodle, mas vai mudar. Então tá ótimo. Só o seminário continua dia 17. Aqui eu tenho o plano de ensino, que eu botei em forma de slide para passar para vocês, mas ele aqui está todo bonitinho aqui, ó, uma turma de 60 horas. Ele está todo aqui descrito. Essas datas todas que eu falei estão aqui, tá? Então, ó, 4/2 é hoje. Aqui tem todas as ideias, né? Ou seja, ó, aqui tem a aula da unidade 1, mais estudo 5 da unidade 1. Então, é legal que a gente estude junto, né? Então, semana que vem eu vou dar uma aula da unidade 1. E vocês já deem uma olhada na unidade 1 também. Então, a gente pode gerar dúvida e conversar sobre a unidade. E assim vai acontecendo. Aí eu destaco aqui um período de recesso, de unidade 5, e venho falando tudo aquilo que eu botei no slide lá. As datas, as atividades, né? As datas da atividade, para organizar com vocês. Então, está tudo descrito aqui em forma de data. Então, você repara, depois que acaba a unidade 3, tem uma data aqui, ó, a atividade avaliativa, que vai acontecer aqui referente às unidades 1, 2 e 3,
e a gente começa depois aqui a outra unidade. Então está tudo descrito aqui, tá bom? Só para facilitar também a vocês. Então a metodologia está descrita, assim como a avaliação e os critérios todos. Então vocês podem usar como referência o slide, também vocês podem usar como referência aqui o que está no Moodle. Só deixa eu voltar aqui. Também está aqui descrito o cronograma. Aquela tabelinha lá do plano de ensino está aqui novamente, ó, de forma mais gráfica. Está aqui em azulzinho aqui o que vocês têm que fazer. Ó. O que vale ponto, né? O que vale nota. Está aqui descrito. Né? Só para facilitar também um entendimento. Deixa eu ver outra coisa. Aqui que vocês entram no Encontro Círculo e aqui vai estar, as aulas vão ficar gravadas, né? A posteriori. As nossas aulas todas vão ficar gravadas aqui depois. Isso aqui, esse vídeo provavelmente vocês devem ter visto, né? Deve ser igual para todas as disciplinas. E aqui está o livro. Ó, aqui está o livro inteiro da disciplina. Esse caderno pedagógico é todo o conteúdo em PDF do que a gente vai passar para vocês. E aqui tá alguns avisos, se tiver alguma informação. A princípio, eu coloquei aqui a aula de abertura hoje, mas se precisar de alguma informação, vai ser passada por aqui. E depois a gente entra no estudo da disciplina. Aí, por exemplo, a primeira unidade vai ser essa aqui. Aqui tem uma descriçãozinha. O material de estudo, eu acho que ainda está oculto para vocês, o problema também está oculto para vocês ainda. Mas vai ter aqui o material, vai ter um texto aqui, base de formação também, que eu sugiro que vocês leiam. E depois você vai ter uma atividade de aprendizagem à distância. Vai ser a primeira AD, que vai ser um fórum de discussão na unidade 1. Eu coloquei vencimento dia 3, que é o que está na tabelinha, é o último dia dessa tabelinha. E assim a gente vai fazendo com todos, tá? Alguma pergunta? Todo mundo ambientado com o sistema? Na verdade, eu estou me ambientando com o sistema também, tá? Essa semana eu dei uma estudada nele e eu acho que está indo. Beleza. Alguém tem mais algum questionamento? Quer falar mais alguma coisa? Claro, pode falar. Eu tenho. Eu estou com a mão levantada aqui, mas posso falar? Então, eu não sei nem a quem direcionar essa pergunta, mas é só como prevenção. Eu faço... Olha, eu imagino que você tem que ficar os 2 dias, até porque não vai ser só a minha disciplina nesse dia, né? Para janeiro, eu imagino que deve ter rodízio aí, ainda não foi essa galera toda. Calendário. O Luiz pode dar uma ajuda ajuda nisso aí, Luiz? Num sábado, numa da data dessas avaliações, eu só coloquei a avaliação vai ser sexta e sábado. É sexta e sábado ou sexta ou sábado? E como é que vai ser dividido isso aí? Se eu não puder estar presente no sábado, eu posso fazer na sexta? Ou vai ser sexta e sábado? Imagino que sim. Sim. Exato. Então, não, porque essas informações ainda não foram passadas. Os detalhes de como vão ser essas atividades presenciais, eles ainda não saíram, tá? Mas como todas as disciplinas foram marcadas nesses dias, acredito que é altamente provável que vocês tenham que estar nos 2 dias, tá? Aí de repente, você pode mandar, se for o caso de você precisar faltar, manda um e-mail para a coordenação e pergunta qual é o procedimento para justificar a falta, ou o contrário, pegar uma declaração daqui do curso para justificar sua falta na prova. Dá uma olhada com a coordenação. Ok. Supondo, na pior das hipóteses, né? A gente trabalha com desastre. Vamos supor que eu tenho que faltar num sábado, que é provavelmente a data mais sensível aí para essa possibilidade. Se eu tiver que fazer uma segunda chamada, já tem isso no calendário?
segunda chamada das avaliações? Desconheço data de segunda chamada. Eu acho que não tem. Sugiro que você mande para o. Deve ser só para casos extraordinários. Manda para a coordenação essa dúvida. Porque geralmente todas as avaliações têm que ter uma segunda chamada, né? Supondo que tenha um motivo justificável, aí eu estou perguntando se já tem esse calendário de segundas chamadas. Não que eu saiba, deve ser feito sob demanda, só se tiver pedido mesmo. Show. Lá no manual ele explica tudo, como que faz a solicitação. Segunda chamada, de ausência. Ok, então. Professor Luiz. Boa noite, professores, boa noite aí, colegas aí, alunos. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Luiz. Na verdade, eu gostaria de pedir um favor, que ele repetisse a data para a qual foi prolongada aí os trabalhos, aí, a entrega dos trabalhos. Tudo bem. Só para confirmar, eu acho que eram duas pessoas que estavam falando. Eu vou te responder, mas acho que tinha uma outra pessoa que ia fazer uma pergunta também. Foi eu que... Depois eu faço, pode responder dele. As atividades, com exceção do seminário de comunicação, que vai ser apresentado no próximo dia 17, para quem ainda não apresentou, todas as outras atividades na plataforma, as ADs, de informática e comunicação, os prazos vão ser estendidos até 20 de fevereiro. É lá no final, quando a gente retornar às aulas. Não tem bastante tempo. Agora eu vou fazer a pergunta. Na sexta-feira, né, nas aulas presenciais, você sabe dizer qual horário que a gente vai ter que estar aí no IFES? Ainda não. Ainda não. Eu falo porque da distância para chegar aí, né? Tem que programar, talvez, sair na quinta-feira à noite para poder chegar aí no horário certo. Diego, tinha aquelas perguntas que eu anotei aqui. Você quer que eu te passe? Pode falar. Então, vamos lá. O Wagner tinha perguntado se Geociências 2 vai tratar de meteorologia e hidrologia. Assim, eu não olhei com muito cuidado não, tá, o Wagner, mas sim, pelo que eu vi no geral, vai ser basicamente a atmosfera, pensando em atmosfera e o impacto que ela tem aí na defesa civil. O Emerson perguntou, ele comentou e perguntou, aqui na cidade do Rio, quando paralisaram a construção da estação da Gávea do metrô, encheram de água para evitar o afundamento do solo, não é isso? Olha, eu desconheço, mas é possível. Eu desconheço esse evento, essa obra em questão. Mas é possível, tá? Marcos perguntou, quando você estava explicando sobre a retirada da água lá no México, se eu não me engano, professor, essas retiradas podem causar recalque do solo. Acho que você já falou. Sim. É isso, de perguntas anotadas que eu tinha eram essas. Perfeito. Então, tá por sua conta agora, Luiz, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que de minha parte aqui da apresentação é isso. Queria saber se tem alguma dúvida, se todo mundo está ciente aqui de como vai proceder o calendário. Eu vi que tem algumas perguntas aqui de relação ao calendário, então mostrei lá, ele está postado, né? Ele está postado em 2 lugares, tanto no plano de ensino quanto no calendário mesmo. Então, ele está replicado. Então, você pode olhar lá as datas. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? O pessoal que está com a mão levantada, esqueceu levantada ou tem pergunta? Eu tenho, Luiz, para você. Quando eu entrei, eu cheguei um pouquinho atrasada, você estava falando sobre o Sistec. Por exemplo, o meu Sistec, essa semana, no início da semana, eu já conseguia ver lá, apertando aquelas abinhas, né, botando o curso, e quando ele me dava o relatório lá embaixo, ele me dizia que eu não tinha presença confirmada, nenhuma presença confirmada. Hoje, por exemplo, já não está me aparecendo nem aquelas abas para eu preencher, para ele me dar um relatório lá embaixo. Então, Mônica, a orientação que o Kleber passou, na verdade ele pediu até para informar vocês que ele vai entrar em contato com vocês, dando as orientações de como fazer esse preenchimento do Sistec em breve, agora no início de dezembro, tá? Então, fica tranquilo, é só aguardar que ele vai passar essas informações ainda. Ah, tá bom, obrigado, Luiz.
Mais alguém? Edmar e Mônica estão com a mão levantada? Já baixei já, era essa a pergunta. Desculpa, gente, eu tava com a mão levantada desde cedo aqui prestando atenção. Então, eu acho que é isso, professor. Se você quiser encerrar, o André levantou a mão, pode falar, André. Tudo bem? Minha internet está realmente horrível. Hoje o técnico veio aqui, coloquei meu computador lá em cima para ver se melhora. Mas eu mandei uma mensagem no privado aí, depois se puder dar uma olhada e me responder, te agradeço. André, você colocou pergunta onde? Particular, quando a gente entra no chat lá, tem como possibilidade de a gente falar diretamente no particular com as pessoas. Ah, tô vendo aqui. Tá. Você não quer fazer a sua pergunta no áudio? Eu tô lendo aqui. Só para saber se eu vou tentar fazer todos os exercícios. Já fiz o primeiro que você mandou para mim, a parte da informática eu fiz hoje, vou tentar fazer os outros, só que eu vou me submeter a uma pequena intervenção aí. Desculpa, André, eu acabei pedindo para você falar, se você quis falar no privado, vai conseguir ler aqui. Então, se for só com relação às ABs, os prazos foram estendidos até 20 de fevereiro. Será que você ainda vai ter problema para fazer? Não, acho que não. Até são 15 dias de molho aí, então acho que vai dar tranquilo. Você já fez a apresentação, não fez, de comunicação? Não, a apresentação dos grupos, o grupo P a gente vai fazer no dia 17. Já fizemos o grupo e a gente está começando a montar aqui. Então, maravilha. Então, esse é o único prazo mais problemático, esse do dia 17. O restante até 20 de fevereiro. No máximo acontecer, eu ficar te mandando e-mail cobrando, mas aí você fica tranquilo que você já explicou. Obrigado, professor. Pessoal, desculpa, eu esqueci da lista de presença. Vou colocar agora no chat. Só um minuto. A lista está no chat, pessoal. Só assinar. Diego, fica à vontade para encerrar e a gente pode parar a gravação. Beleza. Agora só me instrui aqui, né? Só pausar a gravação primeiro, né? Isso, primeiro pausa a gravação. Pausa a gravação.